Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a esta aula numa noite fria. Peguem uma cobertinha aí, se esquentem, porque hoje a gente vai falar de coesão e coerência na redação e também vamos falar sobre algumas redações nota 1000 do Enem do ano passado. A gente vai desmistificar um pouquinho as notas 1000 e vai conversar e perceber que até essas redações que são consideradas as modelos do Enem também têm falhas bem graves, especialmente no quesito coesão e coerência, que é o tema da aula de hoje. Então, queridos, fiquem à vontade para fazer perguntas no chat. Na medida em que eu for conseguindo dar uma espiada, eu vou respondendo aqui para vocês. E eu preparei um material para que vocês possam ir acompanhando a conversa, mas qualquer coisa me perguntem se eu falar rápido demais sobre algo. Vamos começar, então, falando sobre a coesão do texto, tá? Porque ela na redação do Enem, nesse exame, ela é avaliada na competência 4, tá? Mas todas as provas que vocês forem fazer, os vestibulares que vocês forem fazer, todos têm um critério avaliativo da coesão, porque a coesão é um recurso primordial para o texto. É a partir dessa costura que a gente faz nas ideias que a gente vai defender no nosso texto, que a gente consegue ir mostrando para a nossa banca de onde que a gente tirou aquelas ideias, por que a gente pensa determinada coisa. Então, um texto sem coesão é um texto que não é claro, é um texto que não é lógico. É por isso que a coesão, ela funciona não só para ligar as frases, como para ligar os parágrafos dentro do nosso texto. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas exemplificações, né? A coesão, ela tem como função mostrar a conexão, como eu falava, sobre as frases e os parágrafos. Então, nós, enquanto escritores, vamos nos utilizar de alguns recursos semânticos para poder fazer essa conexão. Então, a gente pode usar, por exemplo, pronomes, advérbios, conjunções, locuções, para fazer essas conexões naquilo que a gente vai dizer ali no nosso texto, e isso dizendo metaforicamente, fazer uma costura entre as ideias do texto. Eu gosto de pensar nessa metáfora da costura, quando as coisas estão encadeadas umas nas outras. Apesar de que eu traga, por exemplo, um argumento mais positivo e um mais negativo sobre determinado tema, eu preciso fazer isso de forma encadeada. Então, eu preciso usar um conectivo que mostre que eu vou dar uma ideia de discordância, eu vou dar uma ideia de oposição em relação àquilo que eu falei primeiro, ou se eu vou falar de dois pontos que se interligam, eu tenho que usar um conectivo que dê essa ideia de ligação. A costura que eu vou dar para o texto é a minha coesão. Então, eu vou pegar as minhas ideias e vou ir costurando umas nas outras a partir desses recursos linguísticos. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos que eu acho que ficam bem claros do que é eu retomar uma ideia e o que é eu apresentar algo que eu vou falar. Então, como eu dizia para vocês, eu posso fazer essa coesão entre as minhas frases. Dentro da introdução, para ligar uma frase na outra, eu posso usar conectivos. A gente falou na primeira aula que vocês tiveram comigo, né, no mês passado, nós falamos sobre o fora da ficção, né? Se vocês lembram desse conectivo, eu dei a ideia para vocês que vocês começassem a introdução de vocês fazendo uma narrativa de algum repertório sociocultural, então utilizando séries, utilizando livros, utilizando filmes, e aí utilizassem esse conectivo fora da ficção, né? Ou seja, fazendo uma costura entre duas frases, aquela frase em que eu fiz a narrativa e agora a frase em que eu vou apresentar o meu tema, justamente para sinalizar para a minha banca que eu utilizei um recurso da ficção e que agora eu vou falar de algo que está fora. Por isso eu uso fora da ficção para apresentar o meu tema. Então, nesse sentido, a gente tem uma coesão entre essas duas frases, dentro do parágrafo, né? Uma coesão intraparágrafo.
E aí eu estou retomando, quando eu digo fora da ficção, uma ideia que eu falei anteriormente, porque eu estou sinalizando para a banca que foi falado de algo ficcional, de uma narrativa, e que agora eu vou falar de uma coisa diferente. Eu vou falar de uma coisa que está no plano da realidade. A mesma coisa acontece quando eu uso esses dois conectivos aqui. Eles retomam uma ideia que foi discutida anteriormente, que foi falada anteriormente. Então, eu posso, por exemplo, trazer o meu argumento, né, fazer uma frase afirmativa e utilizar um desses recursos conectivos para seguir a minha discussão, para dar um encadeamento na minha ideia. Eu posso dizer para vocês, faz muito frio aqui em Porto Alegre. Nesse sentido, fiz um chimarrão quentinho. Por esse motivo, estou tomando uma bebida quente. Então, pelo motivo de que está muito frio aqui em Porto Alegre, eu estou tomando uma bebida quentinha. Por esse motivo, nesse sentido, são locuções que eu posso lançar mão para encadear uma ideia na outra, né? Ou seja, para costurar o fato de que está frio e o fato de que eu estou tomando uma bebida quente. Aquilo que eu falei depois tem uma ligação imediata com o que eu disse antes. A gente faz muito isso na fala cotidianamente, né? Mas isso é fundamental para que eu possa explicitar os meus argumentos, para que eu possa organizar os meus argumentos dentro dos parágrafos, tá? Eu posso dizer assim para vocês: estou dando uma aula aqui de Porto Alegre, mas em função da tecnologia, posso me comunicar com vocês que estão aí em Pelotas. Então, eu estou utilizando dois conectivos. Eu estou dizendo mas em função de. Estou aqui em Porto Alegre, né? Mas, porém, em função da tecnologia, posso me conectar com vocês aí de Pelotas. A gente faz muito isso, como eu dizia na nossa fala. As coisas se correlacionam enquanto a gente coloca, né, um discurso em evidência. Eu estou relacionando o fato de estarmos tendo uma aula, mesmo que cada um de nós estejamos em lugares diferentes do Rio Grande do Sul, e isso faz com que consigamos nos comunicar através da tecnologia. E eu estou fazendo essa correlação entre as minhas falas por meio de conectivos. Agora, o que seria uma antecipação, né? Eu anunciar algo que eu vou falar depois. Acontece menos, no geral, vocês fazem isso mais no primeiro parágrafo, né? No D1, no parágrafo do desenvolvimento 1, quando vocês dizem primeiramente, em primeira análise. Então, essas duas formas, né, de anunciar, elas se apresentam ali no D1, que é o segundo parágrafo do texto de vocês, seria o primeiro parágrafo do desenvolvimento, justamente para apresentar uma ideia que vai vir na sequência. Primeiramente, é preciso salientar que o frio do Rio Grande do Sul é muito perigoso para quem está em situação de rua. Esse é o meu argumento. O frio do Rio Grande do Sul é muito perigoso para quem está em situação de rua. Então, eu disse, primeiramente, em primeira análise, eu estou avisando a minha banca, a primeira análise que eu vou fazer é essa daqui, que o frio é muito perigoso para quem está em situação de rua no Rio Grande do Sul. Então, vejam que é diferente do que nesse sentido e nesse contexto. Uma dica que eu dou para vocês, tá? E aí é uma questão gramatical. Quando vocês têm o SS, eu estou, nesse caso aqui, falando de algo que foi falado anteriormente, né? Eu estou retomando uma coisa, uma ideia que já passou. Então, quando eu tenho esse tipo aqui de escrita nesse sentido, né? Nesse, com dois S, nesse sentido, nesse contexto, eu estou falando de uma coisa que veio antes. Ou se eu disser assim, isso é perceptível, esse isso com dois S, também eu estou retomando algo que foi falado anteriormente, tá? Quando eu digo primeiramente em primeira análise, eu estou então anunciando que algo vai ser afirmado, que uma ideia vai surgir em primeira mão. Por que eu não posso utilizar esse tipo aqui de conectivo no parágrafo do desenvolvimento 2?
Porque não é a primeira análise que vocês vão fazer. Vocês já fizeram uma análise lá no desenvolvimento 1. Essa coisa de ficar decorando o conectivo sem saber muito bem qual é o lugar deles no texto pode acabar atrapalhando vocês do que ajudando na construção ali das ideias. Porque justamente se eu falo em primeira análise no desenvolvimento 2, eu estou cometendo um grande equívoco. Afinal de contas, eu já fiz uma análise no desenvolvimento 1, né? Vocês podem usar, então, em primeira análise e em segunda análise. Ok, agora eu estou considerando que 2 análises foram feitas, ou seja, 2 teses serão discutidas, por isso que no desenvolvimento 1 eu usei este conectivo, e no desenvolvimento 2 eu vou usar um em segunda análise, ou um ademais, ou um além disso, algo que me dê essa ideia de soma. Então, quando a gente fala em coesão, a gente fala em sentido. Qual é o sentido que eu quero dar com essa costura? Pensem nessa metáfora que eu falei para vocês da costura. A coesão é aquela costura que a gente vai dar no texto. É como se cada conjunção, cada locução que eu utilizo fosse uma cor de linha. Então, se eu estou usando uma linha laranja numa blusa branca, é claro que vai ficar destoante, não está combinando. Por isso que se a minha blusa está rasgada, a linha que eu preciso costurar, se a minha blusa é clara, eu tenho que usar uma linha mais clarinha para não aparecer, né, que eu estou fazendo aquela costura de qualquer jeito. Pensem nisso na hora de escrever o texto. Se eu utilizo, por exemplo, em primeira análise no desenvolvimento 2, aí é uma linha laranja que está gritando na blusa branca de vocês, porque não cabe para aquela blusa aquele tipo de linha, tá? Cada costura tem que ser feita de acordo com uma linha. Bom, queridos, deixa eu passar aqui para a coerência, para que essas coisas possam começar a fazer mais sentido na cabeça de vocês. A coesão e a coerência, apesar de serem coisas diferentes, elas estão, sim, relacionadas. Porque a coerência é a lógica do meu texto, né? O meu texto precisa fazer sentido. Ele precisa ser estruturado de forma lógica. Então, enquanto a coesão, como eu falava, ela pressupõe essa estrutura mais micro, no sentido de que ela vai avaliar de que maneira que as frases estão sendo estruturadas, que os parágrafos estão sendo estruturados, estão sendo encadeados, estão sendo costurados. A coesão, desculpem, a coerência, ela vai falar sobre o projeto de texto de vocês, sobre uma estrutura mais macro, a maneira como a gente olha, a gente, enquanto banca, olha para o texto de vocês, tá? Então, o que seria a coerência? É que vocês possam montar um projeto de texto claro, em que fiquem explícitas essas relações estabelecidas entre os argumentos. Ou seja, os argumentos precisam aparecer no texto de vocês a partir de uma sequência que seja lógica. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Primeiro a gente fala de uma causa, depois de uma consequência, porque faz mais sentido. É como se a gente fosse ler, por exemplo, um livro de literatura e a gente conseguisse entender, a gente consegue entender, na verdade, num livro de literatura, que ele vai ter um início, ele vai ter um meio e ele vai ter um fim. Isso é um projeto de texto. Então, se vocês pegam qualquer livro de literatura, vocês sabem que tem um início, como os personagens ali, sei lá, se conheceram, e aí o que aconteceu com os personagens e como essa história termina. Isso é um projeto de texto. Isso é enxergar o texto de uma forma lógica, é fazer um acompanhamento do texto. A coerência, ela atua nesse sentido, que vocês possam conduzir a banca dentro do texto de vocês. É por isso que eu falava para vocês lá naquela aula sobre a introdução, que é importante que desde a introdução vocês já apresentem quais serão as suas teses, né? As 2 teses que vocês vão discutir no texto. Porque daí, a partir dessas 2 teses que eu apresentei na introdução, eu vou fazer a minha discussão no D1 e eu vou fazer a minha discussão no D2, e em se tratando do Enem, eu vou fazer a retomada desses problemas com uma proposta de intervenção lá na conclusão, tá, queridos? Então, a coerência, ela diz respeito à forma como eu organizo as partes do meu texto. Por isso que a gente chama de uma estrutura mais macro. Então, como eu falava, por exemplo, sobre essa questão do frio do Rio Grande do Sul,
Se vocês vão contar uma história para alguém sobre como é o frio aqui no Rio Grande do Sul, vocês não vão começar pelo final dessa história, vocês vão começar pelo início. Então, na redação, a mesma coisa. Eu vou primeiro falar aquilo que é importante para que a banca entenda quais são meus argumentos. Lá na introdução, a gente começa a redação com um repertório sociocultural. Por quê? Porque precisa ter coerência com aquilo que eu vou falar. Então, eu vou pegar um repertório sociocultural que seja pertinente ao meu tema e que esse repertório me auxilie a fazer uma apresentação do tema. E a partir dessa apresentação, eu consiga trazer as minhas teses. Vejam que é como se fosse isso que eu estou dizendo para vocês na literatura, um início, um meio e um fim, né? O início seria uma introdução bem organizada, com a apresentação do tema e as teses, o meio seria o meu desenvolvimento e o fim a minha conclusão. O texto dissertativo também tem esse encadeamento de uma sequência inicial, né? As minhas teses, que seria o meio, e o final com a minha conclusão. Isso é a coerência do texto, é a forma lógica como eu organizo. Também tem algo importante de se considerar com as ideias soltas que aparecem no texto. Então, por exemplo, lá na introdução, vocês precisam falar sobre coisas que vocês têm espaço para defender no texto de vocês. Por que eu digo tem espaço? Porque, por exemplo, a redação do Enem, ela tem, né, ela suporta ali 30 linhas. A redação da URGS, aqui a Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, ela já permite até 50 linhas. Então, a gente já tem uma diferença aí de 20 linhas bem importante. Eu sei que, por exemplo, no Enem, eu preciso ser muito mais objetiva na minha escrita, porque eu não tenho muito espaço para muita coisa, como no caso da URGS, que eu teria maior liberdade. Por que eu estou falando isso? Porque na minha introdução eu não posso ficar enrolando. Eu tenho que ser objetiva. Eu vou fazer a narrativa ali do meu repertório, já vou apresentar meu tema e as teses. Mas eu não vou ficar falando um monte de coisa, eu não posso falar tudo que eu sei sobre o tema, porque esse não é o papel da redação. Isso não é coerente à redação. O corretor do Enem ou dos vestibulares que vocês vão fazer, ele não vai avaliar o quanto vocês sabem sobre o tema, porque não é uma avaliação quantitativa. Nossa, mas essa pessoa aqui, ela sabe muito mais do que essa sobre o tema. Não é assim que se avalia, porque são 30 linhas. O corretor, ele vai avaliar a qualidade daquilo que vocês sabem e não a quantidade, porque só cabem 2 teses no texto. É por isso que na introdução vocês não vão falar absolutamente tudo que vocês sabem sobre o tema. Vocês vão delimitar dentro de um projeto de texto uma escrita em que caibam as 2 teses, as 2 consistências, né? Uma para cada tese, mais a proposta de intervenção de vocês. Isso é fazer um texto coerente. Quando a gente vai escrever sobre algo que a gente gosta muito, e assim, contei para vocês na primeira aula que eu faço mestrado sobre as princesas da Disney, que é algo que eu gosto demais. Então, eu quero escrever muito, muito, muito e falar muito sobre aquilo que eu gosto, porque justamente é isso, é um tema que me toca muito. Só que aí a gente cai na tendência de fazer um texto incoerente, porque a gente vai falar mais de uma coisa, menos de outra, ou a gente só vai apresentar coisas e não vai conseguir discutir nada, então a gente precisa fazer um filtro. O que dentro daquilo que eu sei sobre esse tema, eu consigo escrever dentro dessa estrutura que vai me avaliar de forma coerente em 30 linhas? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Então, vamos supor que eu vou fazer o Enem e o Enem me pede para eu escrever uma redação sobre as princesas Disney. Eu vou ter que fazer caber aquilo que eu sei em 30 linhas? Não. Eu vou selecionar 2 teses que eu saiba defender com bons exemplos para caber nessas 30 linhas, mesmo que eu saiba 10 teses e não 2. Entendem isso? A gente vai buscar, então, na coerência, poder falar e discutir, né? Escrever e discutir aquilo que vocês conseguem, com bons exemplos, fazer em 30 linhas. Isso é um projeto de texto, tá? Nos dá muita ansiedade querer escrever muito sobre um tema que a gente gosta, especialmente se é algo que nos atravessa. Nós, gurias, né, se é um tema sobre violência contra a mulher que já caiu no Enem em 2015, nós ficamos muito motivadas a escrever muito sobre aquilo
e o nosso texto pode perder a coerência se a gente não conseguir organizar as nossas ideias dentro desse projeto, com uma sequência lógica, né? Então, pegando, por exemplo, o caso da violência contra a mulher. Se eu quero usar como tese o relacionamento abusivo, eu posso falar, por exemplo, uma das causas do relacionamento abusivo, que seria justamente a forma como o homem enxerga a mulher no sentido de posse. Então, quando estão em um relacionamento abusivo, esse companheiro enxerga sua companheira como um objeto e não como um sujeito. Isso pode ser uma causa do relacionamento abusivo. E o que seria a consequência? Nesse sentido, a consequência seria a anulação total daquela mulher. E ela se torna dependente afetivamente e economicamente desse homem. Então, de forma coerente, eu falei primeiro da causa e depois da consequência. Percebam que mudaria completamente o meu texto se eu fosse falar do relacionamento abusivo, que é o tema da prova, primeiro da consequência para a mulher e depois da causa. É outro texto, parece que ele não sabe. Então, para eu chegar na consequência, eu preciso saber da causa. Vocês poderiam, por exemplo, falar de duas consequências se quisessem, tá? Eu não estou dizendo que coerência é sempre falar de causa e de consequência, mas estou trazendo um exemplo que essa sequência lógica que eu falo, eu consegui entender a minha argumentação a partir de uma lógica de situações. Então, num tema como relacionamento abusivo, se for a minha opção enquanto candidato falar de causa e consequência, faz sentido que eu fale da causa primeiro para depois trazer a consequência. Agora, eu poderia falar de duas consequências, seria coerente também. Eu não falo da causa, e aí no D1 eu falo de uma consequência, que seria, por exemplo, a dependência econômica, e aí no D2 eu falo de uma dependência afetiva, tá? Porque daí é minha opção, enquanto candidato, montar esse projeto de texto que eu tô colocando aqui para vocês, né? Dentro daquilo que é possível escrever em 30 linhas. Sempre lembrem disso que eu estou falando para vocês. O que eu consigo fazer dentro de 30 linhas com duas teses? Bom, queridos, eu tirei um print aqui da minha apostila, que eu trabalho aqui com o meu grupo de redação, porque eu achei que ficaria mais claro para vocês e também porque vocês não têm acesso a esse material. Mas aí eu acho que não tá meio pixelizado a imagem, não sei como aparece aí para vocês, tá? Eu peço desculpas, mas quando eu fiz o print estava direitinho. Para que vocês consigam enxergar o que é isso que eu estou falando do projeto de texto e dos conectivos, tá? Então, assim, que bom que dá para ver, que bom. Sobre o projeto de texto, tá? Eu montei aqui para vocês, então, como eu disse, esse material que eu trabalho também no grupo, a gente monta justamente para ficar mais claro e mais tranquilo para o estudante escrever a partir dessa organização. Não quer dizer que o Enem só considera isso, tá? Mas é uma sugestão para que vocês tenham esse projeto como modelo para se organizarem nas escritas. Então, a introdução, como eu falava para vocês, né, a apresentação da situação-problema ou do tema, a apresentação dos argumentos, porque isso aqui, de fato, é obrigatório. E aí eu coloquei no final, para que vocês saibam que é opcional, o uso de um repertório sociocultural para apresentação do tema, tá? Vindo na ordem, seria o repertório primeiro, depois a apresentação da situação-problema, depois a apresentação dos argumentos, tá? Mas eu deixei aqui embaixo para quem ainda não está confortável de fazer essas narrativas, para lembrar que essa parte não é obrigatória, mas é indicada. E aí, no desenvolvimento, a gente teria o argumento, né? Essa primeira frase afirmativa que vocês trouxeram aqui na introdução, a consistência desse argumento, que podem ser os exemplos ficcionais, exemplos históricos, algo do cotidiano que saiu em alguma reportagem, uma citação, né? Porque vocês podem lançar mão de teorias para defender aquele argumento, e o fechamento do parágrafo, que seria essa afirmação da tese, né? Eu fazer essa conexão, essa costura com aquilo que eu acabei de falar. O mesmo caberia aqui para o desenvolvimento 2, tá? A gente estrutura os parágrafos de desenvolvimento de forma igual, só que daí seria a tese 2, o argumento 2, e aí na conclusão, o que a gente faz quando é o Enem?
a gente vai resolver aqueles problemas por meio de uma ou de duas propostas de intervenção, dependendo, né, de quais problemas vocês pontuaram. E aí lembrem que uma das propostas precisa ser detalhada, precisa ter os 5 elementos, a outra proposta já não precisa. Ela só vai aparecer se vocês não conseguirem resolver os 2 problemas com uma proposta só. Na tabela de conectivos, eu quero explicar para vocês por que eu montei assim, porque esses são os conectivos que vocês podem usar em cada, claro, são sugestões, né? Em cada parte ali do texto de vocês, né? Em cada parágrafo. Então, na introdução, é indicado que vocês usem pelo menos 2 conectivos. Porque no Enem, a sugestão é que ao longo do texto de vocês tenham no mínimo 10 conectivos, tá? Então, eu coloquei aqui, fiz esse somatório que, ao longo do texto, vocês tenham 10 conectivos, 2 na introdução, 3 no D1, 3 no D2 e pelo menos 2 na conclusão. Claro que vocês podem ter mais, mas é importante que vocês não tenham menos que 10. O Enem é uma prova bem chatinha, assim, nesse quesito coesão, porque eles fazem um somatório mesmo. Então, alguns conectivos já falando, né? Nesse contexto, barra fora da ficção, barra analogamente, quando tem barra, entendam que é para vocês substituírem dependendo do contexto, tá? Então, assim, se vocês começam a introdução de vocês falando de uma situação, um contexto histórico, vocês podem utilizar um nesse contexto, ou a partir desse contexto, tá? Tudo vai depender do que vocês usam como repertório. Se vocês usam um livro de literatura para fazer essa introdução, esse repertório, e é uma narrativa, aí quando vocês forem apresentar o tema, vocês podem usar o fora da ficção, ou analogamente à obra. Tudo depende de como vocês vão fazer essa relação entre uma coisa e outra, tá? Porque, por exemplo, assim, esses dias eu estava lendo uma redação, deixa eu me lembrar o tema, era sobre analfabetismo digital, e daí a pessoa usava como repertório, até um episódio super bacana, não sei se vocês viram, de Black Mirror. Talvez vocês tenham visto esse episódio, assim, bombou bastante, que é aquele da 3ª temporada, eu acho que é o primeiro da 3ª temporada, em que é um mundo distópico, né, que a moeda de troca, por exemplo, são likes ali naquele aplicativo que simula o Instagram. Não sei se vocês se recordam desse episódio, mas quem não viu, acho interessante, inclusive para Enem, já que a gente está falando, assim, de uma prova que discute vários temas sobre tecnologia, eu acho que esse é um repertório importante de se ter em mente. Enfim, e aí nesse episódio, a gente tem como protagonista uma moça que é extremamente viciada nesse aplicativo, então ela é pesadíssimo mesmo, assim, é super angustiante, porque apesar de ser uma distopia, é de certa forma um reflexo bem interessante do que a gente faz fora da ficção, né? Enfim, e aí nesse episódio se mostra um mundo em que as pessoas têm smartphone, têm acesso o tempo inteiro a um aparelho conectado à internet, porque os likes definem a riqueza ou a pobreza da pessoa. Só que o tema era analfabetismo digital, ou seja, um grupo de pessoas que ou não têm acesso à internet, ou não sabem fazer uso da internet, ou, por exemplo, usam a internet de uma forma equivocada. Essas 3 coisas podem se enquadrar numa definição de analfabetismo digital, e aí a pessoa narra o episódio e ela fala, analogamente à obra, no Brasil há muitos analfabetos digitais, mas por que é análogo? Onde está a analogia? Percebem a incoerência? Então é um problema de quê? De coesão, porque onde está essa analogia que a pessoa está pensando? Não fica claro só narrar e utilizar um conectivo aleatório, né? Fazer uma costura lá com a linha laranja numa blusa branca e aí apresentar o tema. Mas por que a pessoa está enxergando esse mundo em que todo mundo tem um celular de forma análoga com um país em que há analfabetos digitais? Qual que é a relação dessa narrativa que eu fiz com o tema que eu estou falando? Então, quando a gente falou lá na primeira aula e eu disse para vocês, utilizem
o Fora da Ficção não é para a gente fazer essa costura com linha laranja numa blusa branca, mas é para que, de fato, a gente consiga mostrar para o nosso leitor que aqui, nessa série, nesse episódio, eu estou enxergando um mundo em que as pessoas têm celulares, ou seja, elas necessitam do celular para a sobrevivência, porque a moeda de troca é o like na rede social. Então, ela não é análoga ao Brasil, ela é exatamente o contrário. Vocês percebem? Porque no Brasil, a gente poderia usar assim, ó, caso essa fosse a realidade do Brasil, muitos trabalhadores passariam necessidades, enfim, em função do número absurdo de analfabetos funcionais. Aí eu estou fazendo uma relação e estou mostrando que o Brasil jamais se enquadraria neste mundo da troca de likes como dinheiro, porque o Brasil é um país de analfabetos digitais. Faz sentido isso para vocês? Eu mudo completamente o sentido daquilo que eu estou querendo dizer. Porque aí eu estou relacionando, de fato, dizendo, olha, o Brasil não pode ser esse mundo lá de Black Mirror, porque o Brasil não tem esse grupo de pessoas que tem habilidade para fazer dinheiro com rede social. Agora, se o tema fosse cancelamento, que é até um tema que eu vou ler daqui a pouco com o pessoal do grupo, e aí no mês que vem eu conto para vocês o que deu. A gente sugeriu esse uso, né, para a colega que vai fazer a redação para lermos em aula. Então, lá nesse mesmo episódio, acontece uma situação de cancelamento. Essa protagonista, no momento em que ela não começa, ou melhor, quando ela não consegue corresponder à demanda ali dos seguidores dela, ela é cancelada e ela cai numa situação de miserabilidade. Aí eu vejo uma analogia com o mundo das redes sociais fora da ficção. Então faz sentido que ali eu faça essa narrativa. E outra coisa que eu falei para vocês na outra aula, e é importante de retomar. O que é essa narrativa? Lembrem dos 10 mandamentos que eu falei para vocês da redação. Até vou enviar para vocês esse material. O que são esses 10 mandamentos? Aquilo que é preciso ter na redação. Um deles é fazer uma pequena narrativa a serviço do argumento. Essa pequena narrativa não é eu narrar a série inteira, mas é eu narrar, fazer um recorte da cena, exatamente da cena da série, que vai mostrar o meu argumento, ou nesse caso aqui, que vai mostrar o meu tema. Então, eu tô falando para vocês, ó, que lá na série existe uma personagem, que é a protagonista, que no momento em que ela não consegue corresponder à demanda dos seguidores, ela cai numa situação de miserabilidade, justamente porque os likes pressupõem dinheiro, tá? Eu tô recortando de uma série que tem 40 minutos, o episódio, eu acho, somente aquilo que eu quero que vocês saibam, porque vocês, nesse momento, são a minha banca, para vocês entenderem o que eu vou falar do cancelamento, tá? E aí eu vou fazer esse conectivo, o Fora da Ficção, e vou fazer a apresentação do meu tema. Fora da ficção, as redes sociais, enfim, ou no mundo real, as redes sociais também desempenham esse papel, promovendo o cancelamento. Pronto, apresentei meu tema. Sobre ficar muito grande a introdução. Claro que a gente tem que cuidar, porque vocês não vão fazer uma narrativa grande demais. Lembrem que no Enem vocês têm que ser objetivos, tá? Mas no Enem, a dica master é, queridos, façam uma letra pequena. Eu trouxe para vocês agora, eu vou mostrar uma introdução do Enem, e isso que eu vou mostrar um parágrafo gigante, até já vou mostrar aqui antes da gente ler. Isso aqui é a metade da introdução da pessoa. Isso aqui é uma redação nota 1000 do Enem, tá? Então, assim, na hora de respondendo a pergunta, na hora de fazer a narrativa, vejam que a pessoa faz em uma frase, que foi que eu falei para vocês na outra aula. Façam a narrativa em uma frase, sejam objetivos. A introdução vai ficar um pouco maior do que vocês estão acostumados? Provavelmente sim, porque aqui vocês vão fazer uma boa introdução com um repertório que faça sentido para o tema e a apresentação das teses. Só que sejam objetivos na narrativa, façam o recorte da cena. Recortem, ou se for um caso, por exemplo, se vocês forem falar de algo que é geral ali da série, não precisa ser específico, façam essa narrativa geral de forma objetiva, tá?
Por isso que vocês precisam escrever e treinar a habilidade de vocês, não só de argumentação, mas também de narratividade. E essa dúvida que vocês estão falando, né, de ficar com medo de narrar demais, por exemplo, é muito comum agora no início que vocês acabem ou narrando demais ou de menos, mas vocês só vão conseguir o equilíbrio na tentativa, tá? Então não deixem de narrar achando que vocês vão narrar de mais ou de menos. Narrem, não importa agora se é de mais ou de menos. Na correção a gente vai conseguir apontar isso para vocês. Ó, essa parte aqui que tu narrou não precisava. Ou aqui faltou narrar exatamente o que mostra isso aqui que tu quer dizer com o teu argumento. Tá, queridos? Assim, é treino. Esse limiar, vocês só vão conseguir chegar na tentativa, na base da tentativa e do erro, tá? Com prática. Bom, e aí passando então para o desenvolvimento 1, né? E 2, os conectivos. Ah, desculpem, aí eu coloquei outra aqui abaixo, que é o dessa maneira, considerando, né, que vocês têm que usar 2. Então, ou vocês vão usar nesse contexto, ou fora da ficção, ou análogo a hora, e dessa maneira, por exemplo, tá? Dei uma sugestão aqui. Aí o desenvolvimento 1, sob esse viés, qual viés? Esse que eu acabei de apresentar na introdução, ou, vejam que tem a barra em primeiro lugar, que eu vou apresentar na frente, e aí dentro do parágrafo, né, isso é perceptível na obra tal. Então é um excelente conectivo para vocês apresentarem os repertórios socioculturais que vão servir de consistência para o argumento de vocês. E aí no finalzinho ali do fechamento, desse modo, né, tudo isso no mesmo parágrafo. Desenvolvimento 2, além disso ou entretanto, por que um ou outro? Porque se vocês vão seguir numa mesma linha, né? Vejam que a gente falava aqui da coerência. Se vocês seguem numa mesma sequência, no sentido de vou apresentar 2 consequências do relacionamento abusivo, eu posso usar um além disso, porque eu vou somar uma ideia naquilo que eu acabei de falar. Agora, se eu vou falar algo contrário, se eu vou dizer, olha, tem um outro lado, né, algo que seria opositivo àquilo que eu falei antes, eu tenho que usar um entretanto. Em que casos isso acontece? Às vezes vai acontecer de vocês fazerem um parágrafo falando de algo bom. Por exemplo, no Enem, eu acho que foi em 2006, caiu um tema que era sobre o prazer da leitura, né, a importância da leitura, mas eles colocaram como prazer no tema. No D1, vocês falariam sobre a importância da leitura, os benefícios da leitura. No D2, vocês usariam um entretanto para problematizar, porque lembrem que no Enem vocês precisam sempre trazer um problema para poder resolver na proposta de intervenção. Então, no D1, vocês falariam do porquê que a leitura é tão importante, por isso ela deve ser democratizada, ela deve chegar a todos. E aí, o entretanto, é justamente para mostrar o fato de que essa democratização não acontece para todo mundo, que é o caso da prova do cinema. Isso também poderia ser usado. Olha, o cinema é tão importante por esse motivo. Entretanto, tem uma galera que está à margem, que não tem acesso às salas de cinema por esse motivo, tá? Esse é um tipo de prova que vocês podem falar uma coisa boa e uma coisa ruim. O cinema é tão importante que ele precisa ser democratizado, ele precisa chegar para todo mundo. Entretanto, ele não chega por esse motivo específico. Só que isso não cabe para todos os modelos de prova, tá? Cuidado. A gente precisa entender o que o tema está nos pedindo, né? Então, se o tema é algo tipo violência contra a mulher, a gente não tem como fazer uma coisa positiva e uma coisa negativa. A gente está falando de violência contra a mulher. Intolerância religiosa, não tem como fazer uma coisa boa, uma coisa ruim, porque a gente está falando de intolerância religiosa, a gente está falando de crime, racismo, a gente está falando de crime, tá? Então, cuidado, porque essa estrutura aqui, ela vai ser aceita, né? Vai ser um bom projeto de texto quando vocês têm essa liberdade para falar de um ponto positivo sobre aquilo que o tema está propondo. Não é obrigatório, tá? De novo, é um projeto de texto construído por um autor específico. E aí, a conclusão, coloquei aqui para vocês um portanto, né? E se vocês forem usar mais uma frase, um ademais.
Queridos, agora eu vi o meu horário, eu vou só pular então, porque eu queria ler pelo menos uma aqui com vocês. Eu separei 3 pedaços de diferentes notas 1000 do Enem. E eu tenho alguns problemas com nota 1000, assim, porque tem muito erro, muita coisa que passa, e aí, enfim, eu tenho problemas com nota 1000. Mas eu também sei ser, enfim, justa quando a coisa é boa. E aqui eu trouxe uma que tem uma coisa boa e uma que tem uma coisa terrível. Então eu quero ler essa primeira aqui com vocês, tá? Como eu falava antes, isso aqui é parte de uma introdução. Eu tirei as teses para não ficar muito grande por causa do nosso horário, mas está disponível na internet, vocês vão achar também essa redação. Então diz assim, no filme estadunidense Joker, outra coisa que eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, sempre usem o aposto. Então, o aposto pode ser de onde que vem esse filme, ou qual é a nacionalidade daquele escritor específico. Aqui, né, o estudante nos dá de onde que é esse filme? Ele é estadunidense, tá? Então, no filme estadunidense Joker, estrelado por Joaquin Phoenix, também é um aposto, é retratada a vida de Arthur Fleck, um homem que, em virtude de sua doença mental, é esquecido e discriminado pela sociedade, acarretando, inclusive, piora no quadro clínico. Vocês que me perguntaram sobre narrar de mais ou narrar de menos. Isso aqui é uma narrativa objetiva. É uma narrativa geral. Vejam que ele não fez nenhum recorte de cena, porque aqui, para esse tema, que era o estigma, né, das doenças mentais, o que importa saber do filme é que tem um personagem que foi estigmatizado. Então, ele fez uma narrativa geral sobre o filme. Ele não precisou recortar nenhuma cena. Ele foi objetivo. Narrou em uma linha, tá? Aí, olhem o conectivo que ele usa, a expressão conectiva. Assim como na obra cinematográfica abordada, esse assim como está me dizendo o quê? Que ele vai fazer uma relação análoga. Porque ele está dizendo que, assim como nesse filme, vai acontecer alguma coisa que ele vai me falar agora. Então, poderia ser analogamente, fora da ficção, assim como na obra cinematográfica abordada. Observa-se que, na conjuntura brasileira contemporânea, vejam que esse assim como na obra cinematográfica abordada é a costurinha que ele está fazendo do repertório, que ele lançou mão para esse tema, com o contexto do Brasil, que é o que nos interessa para o Enem. Aí ele apresenta o tema, devido a conceitos preconceituosos perpetuados ao longo da história humana, que ele faz uma linguicinha, encheu uma linguicinha, há um estigma relacionado aos transtornos mentais. Aqui está a apresentação do tema. Uma vez que os indivíduos que sofrem dessas condições são marginalizados. E aí tinha mais uma frase que eu tirei, tá? Por que eu destaquei uma vez que? Porque uma vez que também é uma ligação, né? Aqui está fazendo uma função de ligar duas orações, uma principal a uma subordinada. Então, ela é fundamental também para vocês observarem que a coesão, ela funciona entre uma frase e outra, entre uma oração e outra, que é o que acontece aqui com as conjunções que são subordinadas, ou entre um parágrafo a outro, como era o caso desses aqui que a gente estava comentando, tá? Então, aqui tem um bom uso, exemplo de um bom uso de conectivos, tá, queridos? Deu para perceber isso, ó? Assim como na obra cinematográfica abordada, faz a costurinha com o que acabou de ser falado aqui do repertório. Se a gente tirasse isso que está em azul, ia ficar estranho, porque aí seria assim, ó, o personagem tal é esquecido e discriminado pela sociedade, acarretando, inclusive, piora no seu quadro clínico. Observa que na sociedade brasileira, devido a conceitos preconceituosos, há um estigma relacionado aos transtornos mentais. Falta alguma coisa. Então, o conectivo vem para costurar, tá? O repertório com o meu tema. Com esse exemplo, fica claro para vocês o que eu estava falando antes? Qualquer coisa, me sinalizem aqui no chat, tá, queridos? Mas a ideia é, lembrem sempre, ó, a costurinha. E aqui teve uma costura importante, ou seja, a costura, a linha da mesma cor da blusa, porque a gente entende com clareza que essa pessoa está relacionando o contexto do Brasil
com o filme, porque ela fala, assim como na obra cinematográfica abordada. Aí agora vem um erro maravilhoso, assim, é maravilhoso mesmo, porque passar numa redação nota 1000 do Enem é incrível. Você sabe, deixa eu contar uma anedota aqui rapidinho. Eu gosto do Enem, tá? Mas eu tenho alguns problemas. Como tudo na vida, acho que a gente tem que ser um pouco crítico também. E aí, eu acho que foi em 2019, isso, antes da pandemia, eu estava dando aula presencial e tal, um cursinho aqui de Porto Alegre, e aí o dono do cursinho falou, olha, a Band vai vir aqui, e aí eu queria que tu desse uma entrevista para a Band e falasse do Enem. E aí os alunos sabem que eu sou contrária em emissoras, enfim, falar de Enem, porque no geral as pessoas editam aquilo que a gente fala. E eu falei, não, mas eles vão editar o que eu vou falar. Daí o dono falou, não, dá a tua entrevista, cara de confiança. Não sei se é Band, na verdade, sei lá, alguma coisa dessas aí daqui do Rio Grande do Sul. Agora não sei se é Band, enfim. Aí eu dei a minha entrevista, eu acho que eu fiquei meia hora falando tudo que o cara me perguntou, super querido e tal, perguntou várias competências. E eles cortaram absolutamente toda a minha entrevista, e eu acho que em 30 segundos de fala, daí apareceu só: oi, meu nome é Bruna Dornelles, sou professora do lugar tal, uma dica para o Enem é essa. Tudo aquilo que eu pontuei de problema, do quanto os alunos, nem todo mundo tem, por exemplo, conhecimento da estrutura do texto do Enem, falta muito ainda para o Enem ser uma prova democrática para todo mundo, da dificuldade que é, como é cansativo, tudo isso eles cortaram. Inclusive a crítica à correção, de que passa muito erro, de que as pessoas são mal remuneradas. Detalhe, tá? Então, me cortaram essa da Band. Aí agora eu digo para vocês quais são meus problemas com o Enem. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que para mim é inadmissível. Contudo, queridos, o que é contudo? Qual que é o sentido? Porque como eu falava para vocês no início da aula, cada conectivo tem um sentido. A gente tem que pensar no sentido. Contudo, tem sentido de quê? De oposição, de entretanto, de todavia, de porém, de mas. Contudo, tem um sentido de oposição. Só que é muito comum o contudo ser utilizado como um conclusivo. Só que isso é errado normativamente na gramática. Porque, contudo, não tem sentido de finalização, ele tem sentido de oposição. E isso aqui é uma redação nota 1000 do Enem. Ah, porque dá para ter não sei quantos erros. Não, mas é inadmissível. Sabe por que é inadmissível? Porque vocês que estão em preparatório para o Enem, vocês vão ter como modelo a redação nota 1000. E aí vocês vão pegar um erro crasso, que muitos podem cometer porque ainda não sabiam que, contudo, não é um conclusivo, e reproduzir no Enem e se prejudicar depois por causa disso. Então, esse tipo, né, de erro é inadmissível que saia, né, numa redação modelo como uma falha que está tudo bem. Essa é a minha crítica a muitos dos nota 1000 aí do Enem. Sem falar que daí tem uma galera que vira blogueiro e acha que é professor de redação, aquela coisa toda e tal, né? Nunca entrou numa sala de aula e, porque eu sou professor, tenho 500 mil seguidores no Instagram, dou modelo de redação, mas nunca fez um curso de licenciatura. Então, isso também é uma coisa que me incomoda. Um coach de redação, exatamente, um coach de redação. Então, eu tenho esses probleminhas, tá? A professora passando raiva aqui, né? Professor passa raiva, é importante também a gente ter esses espaços de compartilhamento de raiva. Já que aí na televisão não me deixaram falar mal do Enem. Até isso eu falei lá na Band, agora que eu fiquei pensando, até isso. Não sei se é Band, agora eu tô com a Band na cabeça, enfim. Me cortaram. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um canal no YouTube e falei tudo que eu queria lá no meu canal. Vocês podem me cortar na televisão, mas o YouTube é de graça. Então eu gravo meus vídeos e falo mal do Enem lá no YouTube. Bom, queridos, nós voltando aqui para a aula, depois da psicoterapia que a professora fez aqui. Por que o contudo, então, é inadmissível no Enem e agora vocês não vão mais fazer? Porque ele não é um conclusivo. Então, aqui a gente pode usar um portanto, aqui a gente pode usar um sendo assim, aqui a gente pode usar um logo, mas a gente não pode usar um contudo. Onde a gente poderia usar um contudo, se fosse aqui, como eu falava para vocês, ó, ao invés do entretanto, eu coloco um contudo. Aí vai estar no sentido legal, porque eu quero dar essa ideia de contrariedade.
Por exemplo, o cinema é muito legal porque ele nos permite acesso às nossas emoções, a partir dos personagens a gente consegue fazer um processo de autoconhecimento, por isso o cinema deveria ser democrático para todo mundo. No D2, contudo, uma parcela da população está à margem desse acesso. Aí faz sentido, contudo, porque eu estou falando de uma relação de oposição. Ó. Tem essa galera aqui que tem acesso, contudo, tem essa galera que não tem, tá? Agora, contudo, como portanto, jamais faremos. E, para finalizar, amores, quero trazer para vocês aqui 2 também que são legais de usar entre as frases, e de novo, uma vez que eu adoro, uma vez que eu sou bem fã, bem cadelinha do uma vez que eu uso bastante, para ligar, né, as orações. Então, esse seria um D2, tá? Consequentemente, tais motivadores geram incontestáveis e sérios efeitos na vida dos indivíduos que sofrem de algum gênero de doença mental. Esse gênero de doença mental eu acho maravilhoso, porque eu sou psicóloga, né? Eu acho que eu contei para vocês. E esse gênero de doença mental, eu não consigo calcular o que pode ser. Algum gênero de doença mental, não sei o que pode ser, mas tá incrível, maravilhoso, que bom que deu tudo certo, a pessoa passou com 1000. Mas gênero de doença mental não existe ainda. Mas tudo bem. Agora, consequentemente, dentro do projeto de texto da pessoa, sinaliza que ele tem uma consciência para aquela causa que ele falou no D1. Então, até aqui tá tudo bem, tá? Também segue tudo bem, tá? São bons exemplos quando ele diz, tendo isso em vista, ó a dica do SS que eu falei, isso que eu acabei de falar aqui, o acolhimento insuficiente e a falta de tratamento são preocupantes. Então, ele segue discutindo aqui o texto dele, né, a argumentação, e utilizou como conectivo, tendo isso em vista. Aí, o outro ganho, que tá legal, uma vez que os acometidos necessitam de compreensão, respeito e apoio para disporem de mais energia e motivação no enfrentamento dessa situação. Além de acompanhamento médico e psicológico também ser essencial para que a pessoa entenda seus sentimentos e organize suas estruturas psicológicas de uma forma mais salutar e emancipadora. Aqui vem o problema. O filme Toque Toque retrata precisamente o processo de cura de um grupo. Cadê o coletivo? Pegou o Toque Toque aqui, jogou e saiu correndo. Viram a diferença? E essa aqui é nota 1000. Nota 1000, tá? Que bom, assim, queridos, eu fico feliz pelos alunos que tiraram 1000, mas fico triste por essas coisas não serem pontuadas pela correção, né? Porque depois vira um modelo de estudo. Mas cadê o conectivo aqui? Vocês não estão sentindo falta da costurinha? Ficou jogado, não percebem? Ó, ser essencial para que a pessoa entenda seus sentimentos, babá. O filme Toque Toque retrata precisamente o processo de cura de um grupo. Tá, mas e aí? Poderia ser nessa lógica, ou isso é perceptível no filme Toque Toque, o qual retrata, nananana. Ah, tá, daí eu tô fazendo uma ligação com aquilo que eu tô discutindo, com esse repertório que eu tô trazendo. Afinal de contas, o repertório é para ser consistência do meu argumento, ele tem que comprovar aquilo que eu tô falando. Então, eu preciso fazer a minha costura, eu preciso fazer a minha amarração. Aí a pessoa faz a narrativa aqui, ó. Também bem objetivo, né? Pega algo geral do filme, não precisou fazer um recorte. O filme Toque Toque retrata precisamente o processo de cura de um grupo de amigos que são diagnosticados com transtornos de ordem psicológica, revelando que o carinho fraternal e o entendimento mútuo são ferramentas fundamentais no desenvolvimento integral da saúde. Aí ele faz a narrativa, mas assim, ó, sabe aquele meme tem o cavalo, né? Tem a foto do cavalo, depois tem o rabisco da pessoa, assim. Eu enxergo esse tipo de... Vem esse tipo de meme na cabeça quando não tem a costurinha ali. Porque daí parece assim, eu comecei o trabalho e dei para outro terminar, e o outro só fez aquele rabinho, aquelas pernas finas do cavalo. Então, lembrem da costurinha, tá? Porque faz todo sentido para a compreensão do texto de vocês,
faz todo sentido para a coerência também, isso é super importante. A coerência diz muito sobre a escolha dos repertórios de vocês, que eles sejam pertinentes ao tema, que eles sejam produtivos ao tema. Para que eles sejam coerentes, eles precisam ser pertinentes, né? Precisam ter a ver com o meu tema. E para que eles sejam produtivos, eles também precisam ser coesos com aquilo que eu estou falando. Precisa ter a costurinha. Senão eu só vou jogar coisas ali aleatoriamente. Quando vocês estiverem escrevendo seus textos, pensem muito na costurinha. Pensem, cadê a costurinha aqui? Com que linha que eu vou amarrar isso? Queridos, desculpem atropelar um pouco aqui no final, mas era mais para dar tempo da gente fazer essa leitura. Espero que tenha ficado claro para vocês isso que eu pontuei, né? Vou disponibilizar o material lá no nosso Drive para que vocês possam ter esses exemplos de conectivos. Façam uso nas suas redações, não se limitem a esses que eu coloquei na tabela, é mais uma indicação, né? Mas pensem muito sempre na hora de fazer uma conexão, pensem qual é o sentido desse conectivo, o que ele significa, tá? Muito além do que olhar na tabela, que já está pronta, pensem assim, tá, mas analogamente significa o quê? Contudo significa o quê, tá? E aí vai fazer uma lógica dentro do texto de vocês. Façam um projeto de texto, façam isso da dica que eu dei para vocês, tá? Em primeiro lugar, pensem as coisas que vocês sabem sobre o tema, para que vocês possam pontuar aquilo que vai caber no texto de vocês, que vocês vão ter teses, se arrisquem nas narrativas, tá, amores? A realidade, assim, vocês precisam treinar, façam narrativas objetivas. Algo que eu sempre indico para vocês é que vocês possam ler o texto para alguém, né? A gente vai... Qual costura usar, né? Algo que é legal é ler o texto para alguém. Eu até falei na outra aula, né, queridos, que a gente poderia fazer uma correção aqui em aula de um tema de vocês. Não era tu, Vitor, que eu meio que te escolhi nada democraticamente para fazer essa leitura. Mas se vocês quiserem fazer essa correção, então me avisem, tá? Então, queridos, peraí, deixa eu responder uma coisa de cada vez. Sobre a correção em aula, a gente pode combinar, se o Vitor quiser ou algum outro colega quiser. Avisem ali no e-mail quando vocês forem mandar a redação, que daí, quando eu for dar a próxima aula para vocês, eu me organizo para a gente corrigir um parágrafo, nem que seja, né, de algum de vocês, assim.